Fala aí, torcedor do nosso canal Norte Nordeste no Topo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da Copa do Brasil, porque nessa terça-feira, hoje, né, teremos aí jogo pela Copa do Brasil, o Cruzeiro recebendo o Atlético Mineiro no Clássico Mineiro, e nesta quarta-feira teremos Vasco e Vitória em São Januário. E aqui no nosso canal, voltado para os clubes do Nordeste e do Norte, o Vitória representando aí o Nordeste. Vamos ver o que os comentaristas falaram aí sobre o favoritismo, quem passa. Você que é torcedor do Vitória, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. E vamos para o vídeo. No final do vídeo eu vou trazer os resultados dos jogos de ontem. O negócio é... Trabalho do Odair Hellmann, né? Trabalho do Odair, sensacional. E olha, no começo do ano eu queria rifar o cara, hein? Ele fez o trabalho na segunda divisão. Eu vi alguns jogos na segunda divisão, fui ver o jogo do Atlético Paranaense. Era esse mesmo modelo de jogo, esse mesmo jeito de jogar, com transição rápida, baixando a linha, marcando forte, e está dando muito resultado agora na Série A também. Bom, minha gente, a partir de agora, Copa do Brasil nessa semana, para a gente ter muito o que falar. Cruzeiro e Atlético Mineiro, para vocês. Cruzeiro favorito. Eu acho que o Mineiro passa aí. Ah. Magro. Cruzeiro. Godoy. A chance do Atlético fazer a sua torcida feliz é nesse campeonato aí, porque no Brasileiro não vai ter jeito de fazer tipo, os clássicos que nós temos, é o tipo do jogo, apesar de ter a previsibilidade, cara, o imponderável é uma coisa incrível. Atlético, também, né? Ou melhor, Vasco e Vitória. Vasco. Esse jogo é do sufoco, hein? Esse jogo tá bem equilibrado aí. Eu acho que a torcida, as duas têm torcidas nos seus estádios, no mando de jogo, mas time por time, eu acho que o Vitória consegue passar pelo Vasco, eliminar o Vasco. Vasco joga mais do que ganha, né? Tem jogado mais do que ganha, tá na hora de ganhar. Vai mudar a chavinha. Palmeiras e Santos. Hoje a informação que vem da Vila é que o Neymar vai jogar no sintético. Será que vai? Tá tão na cara que o Palmeiras vai ganhar que pode acontecer o quê? O Palmeiras ganhar. E aí, Godoy? E aí, Magrão? Palmeiras? O favorito. Aí sim é uma zebra em não sendo o Palmeiras. Mas você está perguntando só do primeiro jogo ou dos dois confrontos? Primeiro jogo. Confronto é para semana que vem. Não, primeiro jogo pode dar, como diria o meu amigo o Wellington, pode dar Palmeiras, pode dar Santos, pode dar empate. Magrão, aí é o jogo do desespero, porque além de a chance de campeonato que sobrou para esses times, para o Inter e para o Grêmio, é essa. Quem perde esse tipo de jogo é confusão até o fim do ano. E estão numa situação no Campeonato Brasileiro que estão pedindo, pelo amor de Deus, para terminar fora da zona do rebaixamento. Você que conhece bem a área lá, diz aí. Você quer saber qual é o meu palpite? Preciso falar? Magrão, tudo bem, o coração fala Inter, não, mas e a realidade? Tudo é Inter. E a realidade? A realidade é Inter, o coração Inter é a realidade Inter, Fernandinho. Se der Grêmio... Não vai dar Grêmio. Não, tá bom. Não fala que não vai dar Grêmio. Se der Grêmio, o Luiz Castro continua. Se não der Grêmio, ele vai dar tchau. E o Pesolano? O Pesolano fica. O Pesolano fica. Vai dar empate, pela ruindade, dá empate até nos pênaltis. Assim, friamente, é o clássico do auto-engano. Porque aquele que vencer vai achar que tá bem, mas não tá bem. Sim, mas corre o risco de cair se for eliminado o Pesolano. O Pesolano não cai. O classificado aí é bom avisar ambos. É o Cruzeiro. Que não pontua no Brasileiro, não vai ajudar nada no Brasileiro. São coisas diferentes. A tábua, como diriam, de salvação. É a tábua de salvação. Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final do apito final. Magrão, sempre um prazer. Muito obrigado. A gente passa a estar de volta com a segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Qual que é o recorte aí da luta contra a queda? É do São Paulo para baixo? Não, mais. Vitória para baixo? Para se descartar completamente o Vitória não dá. Eu acho que realmente ele está numa situação melhor do que os times que você citou debaixo do Vitória. Mas não dá para descartar o Vitória, não dá para descartar o Botafogo. Tá.
Mas é óbvio que é muito mais difícil Vitória cair do que os times que estão abaixo dele. Uma coisa é a gente olhar para a pontuação, é a realidade. Vitória não está jogando futebol que vai ser rebaixado. E a gente precisa olhar também para o momento. Para o que cada um está jogando, né? O momento do Botafogo preocupa, né? A gente está falando de 1 ponto apenas. Não, mas o daí de todo mundo preocupa, Mas né? aqui, ó, vamos lá. Fora do rebaixamento, vou querer pegar a classificação, vamos lá. Chapecoense já era. A Chapecoense precisa de 30 pontos, tá? 30 pontos. Quantos jogos nós temos ainda? Tem 15 40, jogos. Tem 45 A Chapecoense pontos. tem 15 jogos. Ela precisa dos 45 que ela vai disputar, de 30. Entendeu? Ela precisa de 10 vitórias. A Chapecoense tem 2 vitórias no campeonato. Como acreditar que ela vai ter 10 vitórias nos jogos que restam? Não. Então a Chapecoense já foi. Aí é outra parada. Aí tem Vasco, Remo, Mirassol, Internacional, ó, uma distância de 3 pontos, que inclui o Grêmio também. E o Mirassol com um jogo a menos. E o Vasco também com jogo a menos. E só uma coisa, o jogo do Mirassol a menos é o contra o Flamengo do Maracanã. Também não vai resolver a vida no Mirassol. Então, galera, eu acho que todo esse pessoal que está aqui na tela deve tomar cuidado nesse momento. Porque ou é o número que é impactante de pontos, ou é a fase. Ou é o desempenho, né? Quem tá mal, e ninguém tem desempenho bom aqui. Ninguém tem. Cara, quem é que tá bem aí? O Vitória? O Vitória, por exemplo, ele tem uma característica muito interessante. O Vitória em casa é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Olha só. Na campanha em casa, o Vitória é o 4º. O Vitória está sendo ali, a âncora dele tá em casa. Já o Vitória fora, ele é o 19º. Então ele tem em casa a campanha de Libertadores. Fora, ele tem campanha de segunda. Nesse bolo, você tem times que não conseguem vencer em casa. Por exemplo, o Internacional, por exemplo, o São Paulo. Então, mal joga em casa. Ó, fora, por exemplo, fora de casa, o Inter tem 2 vitórias. Essa é uma característica. Tem muita gente mal, Bruno. O Corinthians tem 3 vitórias fora, o Botafogo tem 4, o Atlético Mineiro tem 4. Mas em casa, como é que tá o Inter e como é que tá o São Paulo em casa? O Inter em casa, onde tá o Inter, onde desce a tabela, o Inter é o 19º. O Inter, só 3 jogos aí? O Inter em casa tem campanha de Série B, em casa. Ele tá na zona do rebaixamento. Pior campanha em casa, o Chapecoense, tem 11 pontos, já era. O Inter tem 14, o Remo tem 14, Botafogo 16, Vasco 17, Bahia 18. Então, o problema do Beira-Rio, ele é real. Na nossa enquete, tem uma enquete aí, né, Birner, no chat? E aí a gente está perguntando qual time desses mais badalados corre mais risco. O Vasco aqui está disparado na frente. 56% Vasco, 20% Santos, Inter e Grêmio 12%. E assim, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu não concordo, tá? Eu também não. É a tabela, né? Jean, o que eu quero dizer é isso, né? A tabela coloca o Vasco lá embaixo, mas é interessante que o Vasco dá até sinais de reação, mas parece que quando toma um gol aí perde totalmente a confiança. Pelo menos foi assim contra o Palmeiras e foi assim contra o Santos também. Pois é, mas eu acho que todos esses times que a gente citou têm algum problema. Né? Não sei se esse exatamente, mas cada um tem um problema. Então, o Calçade falava do Internacional em casa, você cita o desequilíbrio do Vasco a partir do momento que ele toma gol. Aí você tem outros times para os quais você pode apontar para o elenco como um elenco realmente fraco. Então, eu acho que assim, ali, todos esses times que a gente falou, cada um tem algum problema. Porque se não tivesse problema, não estaria ali como candidato a rebaixamento. Agora, eu acho que, olhando para as atuações dos gigantes aí que estão nessa situação complicada, eu não consigo ver o Vasco como aquele que joga menos futebol. Eu acho o Grêmio mais assustador. Pelo contrário, o Grêmio... Qualidade de jogo. O próprio Inter, que eu acho que, deu aquela esperança, aquela atuação do Internacional deu uma esperança contra o Flamengo, contra o Palmeiras, porque de fato... A gente elogiava o pós-Copa do Inter. Exato, porque de fato, eu acho que assim... Passou pelo Corinthians. E quando você tá na zona de rebaixamento ali, quando você tá lá embaixo, muito perto, evidentemente você somar um pontinho, que seja de um, e essa rodada foi a prova disso... Você sai. Se você conseguir empatar vários jogos na sequência, a tendência é você sair, porque os times que estão lá embaixo, em geral, perdem, como aconteceu nessa última rodada. Então, só que assim, não é o que a gente está vendo por produção de jogo. Eu acho que o Inter é preocupante, o Grêmio é muito preocupante, o próprio Santos, não consigo ver o Santos como um time que, embora eu olhe para o Santos e para a qualidade de alguns jogadores
como um elenco que, pô, deveria resolver e garantir uns pontinhos ali. Eu não acho que o futebol convença também. Então, cara, eu não consigo apontar um grande favorito para cair dentre os grandes, porque... Tem muito candidato. Quem tá votando no Vasco tá votando só porque ele tá na zona. Quem joga menos? E só uma coisa, né? Esses que você citou estão todos na Copa do Brasil. E a gente ainda pode colocar o Santos, além de Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Tem um Grêmio, o Vasco também é a realidade do Vasco. Tem um Grenal na Copa do Brasil. Tem um Grenal na Copa do Brasil. Não tem ideia do que isso... Boca. Então. Pode gerar na Copa do Brasil um Grenal e tem um Atlético Cruzeiro, mas a gente não está falando deles. O Grenal vai derrubar alguém, Calçade. É muito provável. Eu não tenho dúvida disso. Isso e pode e do jeito que vai, pode ser um Grenal histórico. O Inter joga mais bola que o Grêmio, mas derrubar é um os dois. Agora, verdade. Cara, é muito difícil não cair um grande, porque, cara, primeiro a gente fala em 12 grandes. Tá bom, historicamente, torcida, títulos estaduais e tal. Mas o Bahia hoje está nesse time aqui. O Atlético Paranaense também mostra que foi um acidente. Mas esses nem candidatos são, né, inclusive, eles estão lá em cima. Então, não, estou somando eles, são 12 grandes. Você tem o Atlético... Os 4 do Rio, São Paulo, os 2 do Sul e os 2 de Minas. Mas só uma coisa, Calçado, se for assim, para não cair um dos grandes, se você considerar essa conta dos 12, teria que cair o Vitória. Deixa eu chegar lá. Você tem os 12, aí você tem Bahia e Atlético. Já são 14. Restam 6. Tá? 4 vão cair dos 6. Cara, o Vitória... Tá longe nesse momento. Mas, o Red Bull Bragantino também. Também. O Red Bull Bragantino é o 7º. Então, cara, seguinte, é muito difícil, tá lá em cima. porque assim, Mirassol tá nesse momento na zona do rebaixamento. Remo tá na zona do rebaixamento. Chapecoense já caiu. E o Vasco tá lá. Para sair o Vasco, é aquela ideia de que um grande não vai cair. Se você tirar o Vasco daqui, você tem que puxar alguém, concorda? Sim. E vai puxar o Inter, é grande. O Grêmio é grande. O Santos. São Paulo. O Vitória seria o primeiro. Seria o Vitória que hoje não está nesse time dos gigantes, dos grandes. Olha lá. E é difícil, porque o Vitória tem se garantido onde? Em casa. Em casa o Vitória é muito forte. Embora tenha perdido, a campanha do Vitória o sustenta jogando em casa. Tanto que em casa ele eliminou o Atlético do Paraná na Copa do Brasil. Sim. Num jogo espetacular. Então, é um time que pode resistir jogando em casa e permanecendo na primeira divisão. Aí cai um grande. E outra coisa, vamos ver o Mirassol agora sem Libertadores também. O quanto ele consegue eventualmente somar os pontos que... Deu primeiro fora. Porque ele contra a LDU rodou elenco, certo? Mesmo sendo um jogo o Inter já tem um jogo tem menos pressão de todos esses. Tem menos pressão e vai ter um confronto agora na Copa do Brasil entre Vasco e Vitória. Então pode não ser um grande a cair, podem ser 2 também. Se o Mirassol escapar. É possível. O Remo é difícil escapar. O Inter já tem um jogo a mais que o Mirassol. O Inter é o primeiro fora. E só para trazer números dos últimos anos, 5 anos, só para o torcedor ficar esperto. Provavelmente 45 pontos salva, tá? De 2021 para cá, quem tinha 45 pontos ou mais não caiu. Então, em 2021, o Grêmio foi o primeiro, o Grêmio foi o 17º, tá? O Grêmio 43, em 2022 Ceará 37, Santos 43 em 23, em 24 o Atlético Paranaense Isso tá 42. Os mais bem classificados entre os que caíram. O primeiro antes da saída. Não é o último. É o primeiro para sair. É o primeiro que caiu, não o último colocado. E o Ceará, 43 pontos também. Então, quem tiver 45 é o número mágico, 44 pode escapar, tá? 44 pode escapar. Já houve ano que o 46 você era rebaixado, mas eu vi que não dá para saber, Calçade, mas eu acho que não precisa nem dessa pontuação. Não, com 40... O número de pontos que as equipes têm. 45 é o número que normalmente os clubes fazem essa conta dos 45. Em 2022 caiu Ceará com 37, Atlético Goianiense 36, Avaí 35 e Juventus 22. Agora, não dá para ficar olhando para a exceção. Isso, claro. Então, o número 44, 45, legal.
Agora, a gente tem o seguinte, na Copa do Brasil, esses confrontos que são pesados, por exemplo, um Grenal, por exemplo, um Atlético e Cruzeiro, mas esses não estão envolvidos na luta contra o rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, Birner, são clubes que estão ali na parte de baixo da tabela, muitos com problemas financeiros e que precisam também avançar. E isso pode valer também para a Copa Sul-Americana. Então, a gente vai ter o Santos também envolvido em Sul-Americana, o Vasco e o São Paulo, com um confronto pesadíssimo, super tradicional, de duas das camisas mais pesadas do continente e do mundo contra o Boca. Acho que, assim, quando você fala de rebaixamento e de equipes grandes, a gente precisa muito contextualizar como cada uma lida com isso. Por exemplo, qual é o trauma vascaíno? O passado. Né? O vascaíno não aguenta mais, o Vasco tem investimento hoje, provavelmente terá uma SAF e o Vasco provavelmente será um clube rico, e em breve, tá? Não acho que esse ano, mas em breve o Vasco será um clube rico. Então, eu não duvido que haja mais investimento, que tragam mais jogadores. Eu vou muito na linha do que o Jean disse, eu olho o elenco do Vasco, eu acho, por exemplo, muito superior ao do Mirassol. Eu acho que ele tem mais condições de escapar, mas ele tem que lidar com o passado. O Santos também, com o passado recente. Você olha o elenco santista, ele não é dos mais confiáveis. Alguns jogadores envelhecidos, a dependência do Neymar para você ter um time mais consistente. Tem um técnico que sabe lidar com essas circunstâncias, que é um cara preparado para esse momento difícil, né? De as coisas, as nuances do futebol brasileiro que não são para qualquer treinador. Mas você tem algo traumático que seria um rebaixamento do Neymar. Que é o passado. Não, acho que é o rebaixamento do Santos recente. Tá. O Santos se acostumar com uma situação dessas. O Grêmio, para mim, está perdido. O Grêmio, para mim, está insistindo naquilo que eu acho que não vai funcionar. O quê? O Luiz Castro? A ideia de jogo. E para os times gremistas, geralmente, até quando eles estão em situações muito difíceis, a não ser uma versão só do Grêmio lá de trás, eles lutam muito. E esse time do Grêmio, parece que ele tenta lutar, mas ele não consegue competir. De fato, o Inter compete. E o trabalho do Pesolano, apesar do time estar em crise, está vivendo essa coisa também, porque o Inter também caiu já não faz tanto tempo e tem um pouquinho essa memória do rebaixamento recente. O Inter ano passado também lutou muito para não ser rebaixado. O Inter ainda é superior, ou tem sido superior no Campeonato Brasileiro ao Grêmio. Né? Sim, e vamos lembrar que a gente está falando de uma discussão do nível lá embaixo. A gente não está falando de uma discussão. A parte anímica, eu acho que a pior de todas é do São Paulo. Então, você está querendo dizer que o trauma seria maior para o São Paulo? Lidar com pisar na zona do rebaixamento e ficar lá umas 2, 3 rodadas, o time que vai ter mais dificuldade para lidar com isso é o São Paulo. Isso aconteceu com o São Paulo em anos recentes e ele saiu. Quer dizer, mas saiu mais longe do campeonato, né, Gê? Longe do final do campeonato. Eu concordo contigo, por isso que eu falei. Acho que não dá para olhar para a história nesse momento e achar que ela vai se repetir. Mas também vice-versa, não dá para olhar... Acho que assim, também não dá para acreditar que porque um caiu, o outro vai... Sinceramente, eu acho que o peso hoje em dia... Né? Até pelas questões financeiras, ela é muito parecido para qualquer um. Para todos eles. Para qualquer um e para todos eles. Os jogadores são outros, eles sabem o peso que tem que cair com um grande, seja ele o Vasco, que já caiu. Mas é que o São Paulo, por ser primeiro, não teria um peso maior, Jean? Depois. Eu acho que hoje não é que os caras estão pensando, vai ser a primeira, não vai ser a segunda. Não, como é a terceira vez do Vasco, então... Tudo bem. Sabe, acho que assim, acho que isso daí não muda muito no dia a dia. É quem tem mais de onde tirar quando você olha o elenco e os jogadores. Então. E o treinador. E isso é mais importante. Querendo sabotar de novo. É o treinador. Peraí, Birner, porque tem uma tela que talvez vá contra o seu argumento, que é o desempenho do Dorival no Campeonato Brasileiro. É uma sabotagem. Trazer aí, pessoal, os resultados dos jogos de ontem. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo 3-2 pelo Brasileiro Série A. Na Série B, Novo Horizontino venceu o Atlético 4-1. Sport venceu o América Mineiro 3-0. No Paranaense, Cambé venceu Portuguesa Londrinense 1-0. Na Inglaterra, Premier League, Chelsea 3-2 no Fulham. Na Itália, Lazio venceu Bolonha 1-0. Roma venceu a Fiorentina 4-0. Na Espanha, Osasuna e Levante 0-0. Málaga e La Coruña 1-1. Em Portugal, Gil Vicente venceu Casa Pia 2-0. Na Argentina, Tigre 2-1 no Central Córdoba. Lanús e Argentinos Júniors 1-1. Tajeres e Rosário Central 2-2. Aí o Di Maria fez dois gols
do Di Maria, tá aí os jogos que aconteceram na segunda. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.